é transformador, cara. São pessoas de 30 anos, de 40 anos, sei lá de quantos anos tem idosos também, assim, que vão ter uma vida normal, né? É muito bonito, com uma toxicidade baixa. Então, de fato, é emocionante. Eu queria que isso fosse, que a gente tivesse mais dessas notícias e para mais gente. Mas é isso, é bonito demais. Olá, eu sou Gustavo Fernandes, sou oncologista aqui, habitué do Clinical Papers, e eu tô aqui junto com o Dr. Raniel Spencer, nosso colega cirurgião, para discutir um artigo muito provocativo, que é esse artigo que foi publicado no New England, que versa sobre o bloqueio de PD-1 em mismatch repair deficient em pacientes com instabilidade microsatélite e câncer de reto localmente avançado. É um dos estudos mais provocantes aí que a gente já viu recentemente, e vai ser legal discutir aqui com um cirurgião uma terapia que evitou cirurgia em todos os pacientes que tratou até agora. Os melhores papers publicados, interpretados a fundo por um time de especialistas em oncologia. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Clinical Papers Podcast. Daniel, vamos conversando. Gustavo, ontem, quer dizer dia 5 de junho, isso é legal, eu me lembro que, assim, nos grupos de WhatsApp dos hospitais, esse paper tá rodando até nos grupos de gineco, né, um paper de câncer coloretal de reto, e o pessoal publicando isso gerou o maior, na nossa terra chama furdunço, né, todo mundo empolgadíssimo, e foi legal porque você, de certa maneira, fez parte dessa história, né, Gustavo? Você teve lá no Memorial, você conhece o Dr. André Sesser, que você conhece muito dessa turma. Eu sempre comento com o pessoal que, poxa, se a gente trouxer uma experiência de vida, um comentário, uma curiosidade, sempre enriquece nossas discussões. Então, assim, vamos falando um pouco da introdução desse paper e você vai contando essas histórias de ser um bom contador de história. Então eu vou te contar essa história boa. A André é minha mentora por adoção, né? O meu trabalho com o meu mentor, me dou bem com ele, o Neil Siegel, mas eu comecei a trabalhar tanto com a André e com o Luiz Dias, que é o chefe da oncologia hoje e que é o senior author desse paper, que eles terminaram me adotando. Na minha festa de graduação, lá quem fez o meu discurso de graduation foi a André, tá? A gente tem uma relação ótima. E o paper que eu mais trabalhei junto com ela, né? A gente trabalhou em 2 linhas de pesquisa juntos, que era Young Onset, Colorectal Cancer, né, que tinha lá um centro de pacientes jovens com câncer coloretal, e a instabilidade microsatélite em câncer de reto. Eu fiz uma análise retrospectiva, eu coletei todos os dados desse estudo, uma análise retrospectiva com todos os pacientes com instabilidade microsatélite em câncer de reto que a gente conseguiu localizar no Memorial. Fizemos a análise de todos os tratamentos que foram possíveis, juntamos com o sequenciamento genético que se tinha de alguns casos, acho que com 15 ou 16 casos. Fizeram lá no Memorial uma análise de tumoroide, então se pegou alguns pacientes e criaram-se tumoroides para avaliar tratamento, e a análise de genética de germline também, não só de sequenciamento genético do tumor. E a gente achou várias coisas interessantes nesse paper. Esse é um paper da Clinical Cancer Research, que eu sou co-first author com a Andrea Sesek, o Luiz Dias é autor também, acho que a senior author desse paper é a Sofia Stadler, que é a pessoa de oncogenética do Memorial, de hereditários. Interessante que nesse paper a gente viu claramente que os pacientes que recebiam químio primeiro na indução progrediam, iam mal. Então, começar com FOLFOX, que era a abordagem habitual do Memorial, era ruim. Os pacientes que começavam com quimio rádio iam bem, tinham uma taxa de resposta completa razoável. A gente viu também que todos os pacientes que tiveram progressão e receberam imunoterapia viveram, não morreram. Eram menos de 10 doentes, mas assim, a resposta completa em virtualmente todos os doentes, e todos eles praticamente tratados com pembrolizumab. Então isso já tinha um sinal nesse paper que a taxa de resposta completa era brilhante. E a gente também viu, e na verdade reviu, porque a série do MD Anderson, da De Rosa, já mostrava isso, que virtualmente todos os pacientes com câncer de reto e instabilidade microsatélite são portadores de síndrome de Lynch. Virtualmente não, 70%, 75%, a grande maioria. E não tinha nenhum paciente BRAF mutado, embora a gente saiba que BRAF mutado é comum em câncer coloretal com instabilidade microsatélite, mas são tumores atualmente do lado direito, em pacientes idosos. Então, assim, doença BRAF negativa, doença muito associada à Lynch síndrome, especialmente a MLH2 e MSH6, né, a mutação nesses genes, e uma resposta altíssima à imunoterapia e uma boa resposta
a quimio-rádio. Bom, então quando eu saí de lá, se tava nesse nível. E aí tava chegando esse cara, que é o Luiz Dias, que é um sujeito que fez a formação dele na Hopkins, é um cientista inovador e que chegou para assumir o departamento de oncologia. E ele é filho de peruanos, mas com uma carreira toda nos Estados Unidos. E o Luiz, ele é o senior author de um outro paper que foi publicado no New England com, sei lá, 10, 20 doentes, que é o primeiro estudo que mostra pembrolizumab como terapia para pacientes com estabilidade microsatélite. É também um paper que virou com menos de 30 doentes um New England Journal of Medicine, e a corte ampliada com, sei lá, 70 pacientes virou um Science. Então, o Luiz é mestre em fazer esse tipo de coisa. Contando história, eu nunca vou esquecer de uma reunião que a gente teve em que eu estava mostrando os dados da nossa corte de pacientes jovens com câncer coloretal, é um negócio imenso, tinha 600 pacientes. E aí ele, com 20 minutos de reunião, ele é muito extrovertido e ele gosta de coisas que são, de fato, disruptivas, pelo termo em inglês. Ele falou assim: Gustavo, para. Não, para de analisar isso, a gente vai publicar isso do jeito que tá. Não tem nada aí. Uma coisa que a gente precisa, que a gente olha 600 pacientes e não consegue identificar um sinal de diferença, não está na genética. Vamos buscar outra coisa. Vamos buscar microbioma, vamos buscar metilação, vamos buscar outra coisa. Mas não vai ser com sequenciamento genético e característica clínica que a gente vai distinguir esses doentes. Você só precisa de uma formiga e de um elefante para saber que uma formiga é diferente de um elefante. E essa era a impressão que ele tinha com relação aos pacientes com câncer coloretal e estabilidade microsatélite. Quando a gente terminou de construir o paper da Clinical Cancer Research, que terminou demorando uns dois anos para ser publicado, por coisas internas e, bom, aí ele veio com essa ideia de trazer um tratamento com imunoterapia upfront, que era uma ideia que a Andrea já tinha, que eu já tinha, todo mundo já achava, a gente já tinha olhado o sinal, quem puder olhar esse paper lá, da Clinical Cancer Research, acho que é 2020 ou 2019, é a Andrea Sesec e eu dos Santos Fernandes, nós somos os co-first authors desse paper. Tava lá o sinal, mas o que o Luiz trouxe? E aí a característica dele. A Andrea queria, e eu ficava ali, né, tava saindo já na época do começo da discussão, a Andrea queria fazer alguma coisa assim, tipo, dar imuno pra generar de oportunidade e depois irradiar, fazer alguma coisa que combinasse com os tratamentos que a gente já tinha. E o Luiz falou: não quero. Eu quero fazer imunoterapia como um único tratamento. Eu acho que a gente tem condição de discutir com esses pacientes, de fazer um estudo que seja... Porque isso não é transformar. Adicionar um tratamento a mais não é transformar. Eu quero tentar alguma coisa que deixe esses pacientes com menos tratamento. E o fim da história está aí. O fim não. A história, até onde a gente sabe, está aí. São 18 pacientes tratados, acho que 12 estão no paper, 14 já na ASCO com resposta completa, e os outros 4 que estão em tratamento, 3 com resposta parcial, que começaram agora, né? E 1 com resposta completa, todos com menos de 3 meses de tratamento, esses últimos 4. Então, de fato, ele ousou e conseguiu aqui algo muito diferente. Então, teve a coragem de ousar. Então, essa é um pouco da história e como esse paper foi desenhado e foi construído. Poxa, é muito legal você participar dessas histórias. Eu lembro num congresso da SSO, um cirurgião que foi também, tipo, você, Gustavo, foi residente e tal, e ele participou da história do HER2, o trastuzumab naquela época. Ele fez uma aula magna sobre isso, e mesmo a gente estando de fora, a gente diz: caramba, deve ser legal você participar de algo inovador e transformador, né? Você deve ter sentido isso ontem. O Luiz teve a distinção, ele é um cara chefe do departamento, teve a distinção ontem de me mandar uma mensagem e de me mandar a página do New York Times, mostrando a repercussão na mídia. É uma história muito bacana. Os melhores papers publicados, interpretados a fundo por um time de especialistas em oncologia. Falando do trabalho especificamente, né, eu acho que a gente tem que caminhar aqui um pouco, foi uma introdução super longa. Eu acho que tem algumas discussões para serem feitas. Então, primeiro, o estudo é um estudo de fase 2, né, um estudo prospectivo. Ele tinha 2 endpoints primários. A resposta completa era um desses endpoints. Então, os primary endpoints eram resposta clínica sustentada depois de 12 meses, né? E patológico complete response, né? Então eram esses os pontos. Naturalmente, isso conseguido sem o uso de quimio-radioterapia. Então esses eram os endpoints. E o desenho do estudo, né, eram pacientes com câncer de reto com estabilidade microsatélite, com indicação de terapia neoadjuvante, ou seja, estádio 2 e 3, né? Então esses pacientes são muito difíceis de encontrar. Ela coloca no paper e coloca na discussão da ASCO que são 5 a 10% dos doentes. Esse número, não, desculpa, mas ele não fica de pé. Na história inteira do Memória, a gente analisando tudo que se tinha de dado retrospectivo lá, a gente conseguiu achar algo
pouquinho de 50 doentes, eu não me lembro exatamente o número, e 21 pacientes tratados, certo? Só. A gente só tinha 21 pacientes tratados com quimioterapia neoadjuvante na nossa época, em uma história no centro que tem o maior volume dos Estados Unidos. Então, é um número inferior a 5%, talvez o número mais real aí seja 1%, 2%, é um número muito pequeno. Então, essa é uma dificuldade. Então, mas eles conseguiram vencer. O desenho do estudo é um estudo fase 2, é um Simon two-stage, né? Então, você faz primeiro uma amostra de paciente, se aquilo andar bem, você continua, se você atingir o patamar que você gostaria, você segue o estudo. O estudo é com uma droga que a gente não tem aprovada no Brasil, mas que é um bloqueador de PD-1, é um anti-PD-1, que faz todo sentido que seja ativo em pacientes com instabilidade microsatélite, como é pembrolizumab, como é nivolumab, etc. O nome da droga é dostarlimab, e ela é aplicada na dose de 500mg IV a cada 3 semanas, aqui no caso do estudo por 6 meses, né? E depois disso, os pacientes são observados. Essa droga também tem estudos em outros tumores, notadamente carcinoma de endométrio, doenças onde instabilidade microsatélite é frequente e onde terapia anti-PD-1 faz diferença, né? Então a gente não tinha problemas de dados de segurança com esses pacientes, mas a gente tinha um não uso dessa droga ainda nessa indicação e a gente continua sem ter essa droga disponível no Brasil para aquisição. Gustavo, você falou tudo aí. Eu só queria relembrar alguns pontos, assim, da onde a gente partiu, né, para ter, olha só a ousadia, né, de fazer um estudo desse. A gente está numa história agora, de uma publicação recente de um estudo chamado OPRA, né, que é um estudo da mesma instituição, inclusive que eu e o Dr. Gustavo, que a gente está aqui, estamos tentando gravar faz alguns dias, mas tudo bem, e que ele vê toda uma questão de terapia neoadjuvante total, de radioquimioterapia, quimioterapia para ver resposta clínica sustentada, né, em pacientes com tumor de reto. E aí aqui a gente tem uma situação que assim, olha, nada disso de rádio, químio, a gente sabe o tratamento padrão para câncer de reto. Você agora acabou de me dizer que o Dr. Dias falou assim, não, eu quero fazer só imuno neoadjuvante. Isso baseado em alguns dados da própria instituição e na literatura mostrando que existe uma resposta muito boa, não só para câncer coloretal, mas para outros tumores. Mas não era neoadjuvante, ele queria fazer imuno definitiva, né? Quando você coloca os endpoints do estudo, está muito claro que ele quer induzir resposta completa sustentada. Então ele quer que imuno seja um tratamento definitivo. E isso vem, mais uma vez, dos dados que a gente tem do nosso estudinho lá retrospectivo, e tem um estudo prospectivo que foi apresentado na ESMO de 2018, que é um estudo prospectivo muito pequeno, mas tinha lá menos de 10 pacientes com imunoterapia neoadjuvante para câncer de cólon. Eles faziam a imuno e operavam o doente em 6 semanas. Quase todos os tumores desapareciam também. Então, assim, também tem esse outro lado do background. Então, ele queria fazer isso como terapia definitiva, não como terapia neoadjuvante. Aí é onde mora o tamanho da ousadia. Não quero nem cirurgia, nem químio, nem rádio. Fuja todo mundo daqui. Não, eu disse isso, sabe por quê? Porque eu tô aqui com o slide aberto. Se a gente pegar o desenho, tem um braço que se tiver doença residual, ele vai para químio e rádio, né? Químio e rádio e cirurgia e tal. E aí, o braço, se ele tiver resposta completa, só o tratamento com imuno, aí ele vai seguir uma sequência de watchful wait, né? Uma sequência de segmento que aí cai exatamente... Você me contando essa história e eu vendo esse gráfico, eu entendo aqui uma preocupação da doutora Andréia e aqui a ousadia do Dr. Dias do mesmo gráfico, né? Ela falou assim, não, mas peraí, se tiver alguma doença residual, a gente não vai tratar? Ele disse, não vai, que a resposta... Então, eu acho que eles conseguiram juntar aqui as duas coisas e isso aí, você me trazendo essa história, fez todo sentido aqui na minha cabeça. E uma das coisas que você falou é muito importante realmente, assim, quando eu vi 5 a 10%, eu falei, caramba, o pessoal exagerou, né? Porque eu lembro que na época lá da Secamargo, no nosso levantamento lá era 2%. E só em relação aos métodos, eles estudaram as proteínas de reparo por imunohistoquímica, né? Então, a falta de expressão proteica dessas MLH1, MSH1, MSH6 e PMS2. Mas realmente é um estudo muito ousado e curioso, a gente indo aqui um pouco para... Acho que você já falou bastante dos métodos, né? Uma coisa que me chamou a atenção, e Gustavo, você pode me comentar, é o seguinte, eles faziam um PET para todo mundo. Isso é interessante, pessoal, porque é o seguinte, quando a gente trouxer esse trabalho para nossa prática, pelo amor de Deus, né? Ah, não, só funciona se tiver o PET. Não é assim, né? É porque o estudo provavelmente tinha alguma coisa que patrocinava, eles estavam super preocupados. Mas isso aqui era o quê? Prática deles? Como é que eles
usavam esse? Então, o Luiz veio pro Memorial, né? O Luiz é Hopkins. Então, ele veio pro Memorial, assumiu o departamento. No Memorial, ninguém usa PET para nada. Então, assim, é muito... Mesmo nas indicações clássicas, por exemplo, a metástase hepática, não se usa. Então, é feito tomografia, os saltos... A escola do Memorial, a visão do Lens Salts é que uma boa tomografia resolve a mesma coisa que o PET resolve. Então, assim, esse protocolo foi feito assim por conta do nível de cuidado que precisava ter. O nível de ousadia que se teve aqui, ele requeria um avião com 3 motores e 6 asas, assim. O nível frenético de acompanhamento, então, você viu o protocolo de acompanhamento, é um protocolo de acompanhamento com exame clínico local e ressonância a cada 6 semanas, se não me falha a memória, é muito próximo. E uma repetição de PET a cada 3 meses. Então, assim, foi feito um acompanhamento, assim, irrepreensível, porque se considerava que o risco corrido era muito grande. Então, quando você olha aqui, você imagina que alguém está desafiando um conceito de uma coisa que dá 80% certo. Então, tratamento de câncer de reto localmente avançado, 80% dos pacientes estão vivos sem evidência de doença em 3 anos. É 78, 80 ou não. Então, assim, quando você desafia uma coisa que já é eventualmente boa, você precisa se cobrir de todos os cuidados possíveis para que aquilo não escape do seu controle. Porque a gente se prepara para dar certo. É o que a gente quer, né? Então, todo mundo achava... A Andréa estava emocionada, chorando lá na apresentação da ASCO, assim, com a voz embargada. E ela é aquela pessoa mesmo. Ela é genuíno, não tem... o coração dela estava ali. Mas eles estavam, naturalmente, o Luiz com a ousadia dele, com o estilo dele, mas com medo daquilo dar errado, né? E se uma coisa desse tipo dá errado, o nível de crítica que você vai enfrentar é um nível de crítica altíssimo. Então, o PET, a maneira de avaliação, eles estão ali porque esse é um dado experimental. Agora, eu acho que hoje eu teria muita tranquilidade de avaliar esses doentes da maneira habitual, até de 3 em 3 meses, porque você tem hoje 18 doentes desse estudo e mais alguns do estudo anterior, e não acho que, se isso for para a clínica desse jeito, quer dizer, virtualmente 100, se a corte for expandida e mostrar que é isso, virtualmente 100% dos pacientes têm resposta. Então, em tese, a gente pode ser muito mais tranquilo na reavaliação. Mas isso é um aprendizado que o tempo vai trazer. Eles começaram completamente armados até os dentes e talvez eles terminem fazendo só exame local. Os melhores papers publicados, interpretados a fundo, por um time de especialistas em oncologia. Foi engraçado que eu estava lendo aqui, né, os métodos, aí tinha assim, endpoints, esperamos, tal, 30 pacientes, aí, 30 pacientes, fase 2, beleza, tal. Aí eu fui andando aqui nos resultados, com um total de 16 pacientes, aí eu disse, caramba, um estudo que preveu 30, só pegou 16. Tá publicado no New England assim, deve ser um resultado sensacional. Eu não sabia quanto era o resultado, né? E aí você vai dizer isso, deixa eu só falar um pouco da característica dos doentes. Então, para resumir, é isso, pessoal. É um estudo que tem 16 pacientes. E, na verdade, 12 desses pacientes têm um segmento maior do que 6 meses, né? E que receberam os 9 ciclos planejados, né? Dentro desses 6 meses, a droga dostarlimab. E a média de follow-up, como o Gustavo falou, dos 12 pacientes variou de 6 a 25. Beleza. Se a gente pegar as características, né, desses 16 pacientes, que na verdade, né, Gustavo, toda a análise é feita desses 12 que tem mais 6 meses de segmento. A gente tem tumor T3 e T4 em 12 dos 16, né, linfonodo positivo em 15 dos 16, então a grande maioria, estadio 2, a grande maioria estadiamento clínico 3 com linfonodos positivos, 15 de 16 pacientes, então realmente pacientes que precisavam de uma neoadjuvância. E eles seguiram esse curso da droga anti-PD1 e engraçado que nenhum deles, né, tinha história familiar de síndrome de Lynch, nenhum dos pacientes tinha história familiar. A alteração mais encontrada, foi a alteração no MSH2. Apesar disso, né, 60% dos pacientes tinham mutação germline, né, na amostra nos 18 doentes. Todos foram testados, nenhum tem BRAF mutado, que é excludente com Lynch, e 60% tem germline mutation, o que corrobora os primeiros dados mostrando que síndrome de Lynch é o grande fator de risco para essa doença. E aí a gente, seguindo aqui os resultados, quer dizer, a porcentagem de pacientes com resposta clínica completa foi simplesmente 100%. Tá aqui a justificativa de que foi planejado 30, avaliou 12. Então, realmente, com resposta dessa, é difícil você não se antecipar nos dados, né? Lembrando que isso aqui é uma doença extremamente rara, mas que, tendo essa mutação, aqui eu acho que é uma conduta realmente disruptiva, e isso vai abrir portas para vários outros tumores, né, Gustavo? Acho que a gente pode até já comentar um pouco aqui, mas, por exemplo,
câncer coloretal de forma geral, né? Se você tiver um mismatch em pé, será que não vale a pena a gente começar o tratamento dessa turma aí com imunoterapia e não mais com a famosa colectomia ou tal? Então é uma coisa para ser discutida, não sei em que pé tá isso. Tem 3 pontos em discussão aqui. Um ponto em discussão é esse. Pacientes com tumores gastrointestinais e instabilidade de microsatélite como um todo, será que esses doentes precisam de cirurgia ou de outras terapias, ou eles podem ser manejados só com imuno? Então essa é uma coisa. Segunda coisa é, nós estamos confortáveis para transformar a prática com um estudo de 12, 14, 18, como está apresentado na ASCO, pacientes, e com um segmento médio de 6,4 meses? Porque também a gente sabe que quimio-rádio tem seus problemas, mas é efetivo, e quimio-rádio e cirurgia traz cura para esses doentes no longo prazo. Então essa é uma discussão bastante pertinente. Qual vai ser o resultado que a gente vai ter no longo prazo com imuno pura? A gente sabe o resultado que a gente tem com quimio-rádio e com cirurgia. São resultados muito bons, são resultados duradouros. Então a resposta para mim é assim, precisa ser discutido com o doente, mas a gente precisa ter a certeza de que, como dizem também os americanos, né, good news come early, bad news may come late. Então assim, a gente tem um segmento muito curto ainda. Eu diria para você que essas respostas serão mantidas. Eu cheguei a ver com o Luiz no ambulatório os pacientes do primeiro estudo que ele fez lá, que foi para o New England também com pembrolizumab. Então assim, esses doentes continuavam em resposta 8 anos depois, 9 anos depois, que era mais ou menos ali o tempo do estudo. Mas a gente ainda não tem os achados em longo prazo, e aqui, com quimio-rádio, a gente tem. Então, essa é uma outra coisa. Aí, na ausência da droga padrão, a gente pode usar uma droga que tem o mesmo mecanismo de ação? Esse é um efeito de classe? Eu acho que é. Mas a gente teria que fazer, primeiro, para tratar um paciente assim no Brasil, a gente teria que fazer 2 coisas. Olha que coisa diferente. Primeiro, a gente teria que abandonar uma história clássica de quimio-radioterapia, é o que a gente fez a vida inteira e que cura mais de 80% dos doentes nesse cenário. Tolerar os riscos de longo prazo dessa terapia, o que eu não acho que é problemático, mas precisa ser dito. Acho que a gente tem a história das outras doenças e da instabilidade microsatélite em tumores mais avançados, mas acho que precisa ser dito. E terceiro, a gente precisaria fazer uma adaptação para tratar, entender que é um efeito de classe, dizer que enalapril é igual a captopril, sem ter testado exatamente na mesma hipótese, e ainda tolerar a toxicidade financeira, porque essas drogas são sensivelmente mais caras. É sensivelmente mais caro fazer 6 meses de pembrolizumab ou de nivolumab, que seja, do que fazer quimio-radioterapia seguida de cirurgia. Na minha visão assim grosseira inicial, pensando aqui, calculando, a gente deve ter um custo tipo de aumentado em 3 vezes. São discussões muito pertinentes que vão aparecer na clínica no dia a dia. Eu só acho que hoje, com um dado dessa contundência, né, um 100% de resposta completa, assim, é algo que a gente não vê em nada. Eu acho que isso não pode ser deixado de discutir isso com os pacientes. Mas essas ponderações, elas precisam ser feitas. E tem outras ponderações que são interessantes também, é que grande parte dos pacientes é jovem, também uma proporção significativa de mulheres. Se não me engano, 2/3 são mulheres. Eu não me lembro exatamente. Mas aqui a gente tem uma proporção de pacientes que ainda é fértil. Então, isso também, a imunoterapia também tem o potencial de manter, de preservar a fertilidade, de preservar a possibilidade dessas mulheres de terem filhos sem ter um útero irradiado, ovário irradiado. Então, esse é um outro ponto. Então, tem várias discussões que vão nascer daí e tem muito refinamento desse conhecimento para acontecer ainda. Apesar de ser uma linda notícia e sinceramente, eu espero poder utilizar nos meus pacientes em breve. Clinical Papers Podcast. A medicina que você faz hoje pode não ser a de amanhã. Mantenha-se atualizado com o Clinical Papers Podcast. Do ponto de vista prático, pessoal, o PET, ele exatamente acompanhou a resposta clínica, então os pacientes, eles vinham, como o Gustavo falou, muito frequentemente ao consultório, fazer ressegmodoscopia, toque retal, e PET scan, etc. E assim, houve uma resposta tanto clínica no toque retal e endoscopia, quanto do PET scan, isso bem mostrado para cada paciente. Uma coisa interessante é que essa resposta clínica com o uso da imunoterapia, ela se deu de um modo um pouquinho mais tardio. Ela foi acontecendo ao longo dos meses. Então, lembrar que o paciente fez 6 meses de imunoterapia. Ninguém tem que ficar tão ansioso que não vai ser aquela resposta com 7, 8 semanas fazer. Não, a coisa vai acontecendo. Mas alguma resposta sempre tem de cara. O sintoma melhora de cara. Agora, o tumor não precisa sumir no primeiro reestadiamento. E, mais uma vez, o PET está aí por excesso de cuidado, por se tratar de um estudo pequeno, exploratório e ousado, mas não é rotina, dentro do memória nem em lugar nenhum, reestadiar esses pacientes com PET scan. A gente tem dados, tem um estudo com PET
importante do grupo do Rodrigo Pérez, da professora Angelita, que mostra que o PET é excelente quando ele fica negativo. Ele tem um valor preditivo negativo alto. Quando ele é positivo no começo e depois do tratamento ele apaga, ele é excelente. Agora, quando ele se mantém positivo, pode significar qualquer coisa. Doença estável, pode significar que aquilo é inflamatório, e vários pacientes tinham resposta completa com PET positivo. Então, só para colocar isso dentro do contexto de quimio-radioterapia, que é diferente do contexto de imunoterapia. Não é, ele até fala aqui assim, que vai havendo resposta, mas que a resposta completa aconteceu em quase todos os pacientes após 3 meses. Então, é isso. Geralmente a gente realmente fala isso, Gustavo. Quando você faz qualquer terapia, aqui eu não posso mais chamar de neoadjuvante, né, que você puxou minha orelha, vou chamar de terapia, sei lá, a gente vai acompanhando a curva, né, isso tem que ser uma avaliação dinâmica, né, eu lembro dos slides do Rodrigo, que ele bota ugly, bad, um negócio assim, que é exatamente isso, aquele tumor que após 7, 8, 10 semanas, ele se mantém, a tendência dele é voltar a crescer, então você tem que ficar acompanhando isso, tem um trabalho, exatamente esse trabalho mostra a curva do PET, então as coisas se encaixam aqui. Eu lembrei, sabe do que, Gustavo, olhando esse paper, da história do radioquimioterapia para SEC de canal anal, né? Se eu não me engano, foram 2 ou 3 pacientes também que mudaram a história, né, do tratamento de uma doença. Mas só que aí era praticamente mediúnico, né? Eles não tinham a quantidade de dados, o protocolo, é uma coisa que veio do céu. Aqui existia um racional fortíssimo, uma biologia muito forte, já tinha, o mesmo grupo já tinha estudado, especialmente o Luiz, já tinha estudado imunoterapia em pacientes com instabilidade microsatélite, incluindo pacientes com câncer de cólon e reto. Agora do Nigro é praticamente mediúnico. O negócio desceu do céu, certo, dose de mitomicina, dose de fluorescente, até hoje briga para bater isso e ninguém consegue bater. O negócio é inacreditável. Aqui não, aqui tinha ciência, foi um educated guess, não foi uma coisa tão, digamos assim, intuitiva quanto o do Nigro, que inclusive era um cirurgião, né? O cara que desenhou a quimio-rádio para câncer de reto era um cirurgião, para câncer de canal anal era um cirurgião. Pois é, e aí a gente termina esse episódio, você aí me tirando sacaninha, dizendo que como é que o cirurgião vai discutir uma doença que ele vai deixar de operar. O Nigro era cirurgião, rapaz, a gente tá atrás de outra coisa, uma coisa bem maior. Não é só operar, não. Eu acho que a diferença da gente que trata câncer é essa, né, Gustavo? Quando a gente vê um negócio desse, realmente a gente se empolga. Mas você falou muito bem, tem que ter calma, apesar do resultado ser, provavelmente, vai ser um resultado com resposta mantenedora sustentável, né? O resultado desse paper. Mas que tomara que ele continue trazendo essa diferença, e eu acho que isso vai expandir, viu? No meu ponto de vista, todos os pacientes com instabilidade microsatélite coloretal, independente de ser cólon ou reto, eles vão ter que fazer essa terapia de alguma forma. Certamente esses estudos estão em andamento já, na verdade acho que eles já estavam em andamento antes, então tem esse estudo que eu falei para você da ESMO de 2018, que é um Proof of Concept. Esse estudo foi positivo lá atrás, então os estudos maiores estão rolando. E quanto a cirurgiões desenvolverem tratamentos clínicos, né, a gente só precisa lembrar que aqui a imunoterapia, se ela tiver um pai, né, o pai é o Dr. Cooley, que é o primeiro médico que postulou a imunoterapia, que era um cirurgião do Memória, que se conta aquele episódio, ele publicou os casos em que ele infectava os pacientes, né, com sarcoma no braço e provocava uma erisipela que induzia uma resposta imune, e foram as primeiras respostas completas à imunoterapia, tem mais de um século. Esse foi o primeiro cara que conseguiu desenhar alguma coisa de imunoterapia, ele nem sabia que o sistema imune existia, né? Então, os cirurgiões, eles ajudam também a ter grandes descobertas, não tem dúvida nenhuma. Beleza, então o paper publicado aqui essa semana na New England realmente fez toda a diferença. Eu acho que uma coisa que a gente não comentou, né, Gustavo, assim, foi que esses pacientes que têm instabilidade, eles têm uma resposta pior à quimioterapia, né? Apesar de ter um prognóstico melhor, eles têm uma resposta pior e de repente apareceu algo que ajuda nisso, né? Quando a gente começa a indução com FOLFOX, isso está no paper da Clinical Cancer Research lá, que a prática do Memorial era quimio primeiro, quimio-rádio depois e cirurgia. Quando a gente olha retrospectivamente, os pacientes com instabilidade microsatélite que faziam quimio primeiro, eles respondiam mal e eles eram resgatados na quimio-rádio. Então, isso está bem colocado. Não é só desse estudo, o estudo Foxtrot deixa isso também bastante claro. Sempre bom discutir essas coisas. Eu acho
Acho legal demais, cara. Esse paper, pra mim, ele é muito lindo. Você tá emocionado, você falou pra caramba, tá emocionado. Quantas vezes você já viu uma coisa desse tipo acontecer, bicho? Assim, você tratar no estudo 18 doentes até agora e você ter todos em resposta completa, velho? Isso é transformador, cara. Isso é transformador. Isso aí é ciência transformando a vida das pessoas, né? Cara, são pessoas de 30 anos, de 40 anos, sei lá de quantos anos tem, idosos mesmo assim, que vão ter uma vida normal, né? É muito bonito. É muito bonito. Com uma toxicidade baixa. Então, de fato, é emocionante. Eu queria que isso fosse... Que a gente tivesse mais dessas notícias e pra mais gente. Mas é isso. É bonito demais. Então, com essas palavras, nós terminamos o nosso episódio. Espero que você nos acompanhe. Um grande abraço e até semana que vem.